Alô, amigos! Estamos aqui hoje para gravarmos mais uma aula. Espero que todos tenham um excelente aprendizado. Esse assunto que nós vamos trabalhar hoje, semelhança de figuras geométricas, é um assunto de fundamental importância. Nunca houve uma prova do Enem sem que aparecesse nas provas questões de semelhança de figuras geométricas, tá certo? E geralmente, no mínimo, 2 questões. Então é um assunto de muita importância. E não só para a geometria euclidiana plana, como também para a geometria euclidiana métrico-espacial, né? Existem muitos problemas de pirâmides, de cones, de um modo geral dos sólidos geométricos, em que nós temos que lançar mão do conceito de semelhança de figuras geométricas. Desejo a todos um ótimo aprendizado. Esse assunto está no capítulo 13 do nosso caderno, que é onde se inicia geometria plana, na página 267, 267. Ok, queridos? Então vamos dar início aos nossos trabalhos, ok? Então vejam só. Figuras semelhantes. O que são figuras semelhantes? Quando você amplia, quando você reduz ou quando você replica, você obtém, através de processos de ampliação, de redução, de duplicação, você obtém figuras semelhantes, né? São semelhantes à figura original e a sua réplica, ou a sua ampliação, ou a sua redução. Então nós temos ilustrados aí 2 modelos que é muito utilizado por desenhistas e por artistas plásticos quando vão fazer quadros. O que é que você tem aí? Você tem 2 figuras idênticas, mesma forma, mesmo tamanho, mesma posição. Então, a figura da direita é uma réplica da figura da esquerda, ou a figura da direita é uma duplicação da figura da esquerda. Essas 2 figuras são idênticas. Se colocássemos as 2 no mesmo lugar, elas iriam coincidir. Essas 2 figuras são congruentes, tá? Porque a partir de uma você obtém a outra replicando, construindo uma réplica, construindo uma figura idêntica. E figuras congruentes são semelhantes. Mas a semelhança não se estabelece apenas quando há congruência. A semelhança também se estabelece quando você amplia a figura. Deixe-me voltar aqui. Atenção, eu acho que eu vou precisar finalizar a apresentação para poder mostrar o que eu quero a vocês, tá? Então, se você pegar essa figura da direita e ampliar, tá? E ampliar, tá certo? Essas 2 figuras agora não são mais congruentes. A da esquerda é uma redução da direita, e a da direita é uma ampliação da esquerda. Mas mesmo assim, deixou de haver a congruência, mas permanece a similitude, permanece a semelhança. Meu Deus, permanece a semelhança. Se eu, ao invés de ampliar, eu reduzisse essa figura, tá certo? Aí a figura da esquerda é uma ampliação
da direita. A figura da direita é uma redução da esquerda. Não há congruência, mas há similitude, mas há semelhança. Então, figuras semelhantes, ou que é o caso agora, voltou, ou são figuras congruentes, ou essa da direita essa da direita é ampliação da esquerda ou redução, tá? Então, finalizando, quando ampliamos, duplicamos ou reduzimos figuras geométricas, obtemos figuras semelhantes. Legal ou não? Mais um exemplo. Observe aqui. Nós temos aqui essa figura desse cavalinho, que é a figura inicial. É a partir dessa figura que eu vou fazer as transformações geradoras de semelhança. Então, se eu duplico, obtendo uma segunda figura congruente à primeira, essas duas figuras são semelhantes e congruentes, e entre elas há isometria. Se você considerar o posicionamento das duas aqui, a segunda foi obtida através de uma translação horizontal, não é verdade? Então, essas duas figuras são semelhantes e congruentes. Mas se eu pego essa figura original e amplio, obtendo uma figura maior, elas deixam de ser, essa figura da esquerda e essa aqui da direita acima, elas não são congruentes. Não há isometria entre elas, mas elas são semelhantes. E da esquerda para a direita, houve uma ampliação. Novamente, se eu partir dessa figura e reduzir, obtendo uma segunda figura menor, elas mantêm a semelhança, mas não são congruentes. Não há isometria entre elas, tá certo? Quando duas figuras são semelhantes e não congruentes, não há isometria. O que há é homotetia. Então vamos agora, quando comparamos essas figuras da direita, as três, cada uma delas com a da esquerda, essas duas figuras são semelhantes e não são congruentes. A da direita é uma ampliação da esquerda, e a da esquerda é uma redução da direita. Quando eu comparo essa figura primeira aqui da esquerda com a de baixo aqui do lado direito, essa que está aqui embaixo é uma redução da figura original. A figura original é uma ampliação da figura final. Entre elas não há isometria, há semelhança. O que se estabelece entre elas é uma homotetia. Então, vamos lá. Essas duas figuras são homotéticas, tá? Não são isométricas, são semelhantes e não são congruentes. Essas duas figuras, a da esquerda e a de baixo, são homotéticas, não são isométricas. Elas são semelhantes e não são congruentes. Já essas duas figuras, a da esquerda e a da direita, elas são congruentes, são isométricas, também são homotéticas, são semelhantes e também são congruentes. Espero que todos vocês tenham entendido. Então, observe aqui essas duas figuras, essas duas onças negras, que muitas pessoas chamam de pantera. Entre elas duas há congruência. Entre elas duas há isometria.
Uma é a transformação isométrica da outra. Então elas são congruentes e semelhantes. Já esses dois tigres, o da direita é uma ampliação do da esquerda. Se eu pegar o da esquerda e ampliar, eu obtenho o da direita. Se eu pegar o da direita e reduzir, eu obtenho o da esquerda. Então, entre elas não há isometria, medidas lineares iguais. Até porque uma é menor, a redução, a outra é maior, a ampliação. Entre elas não há isometria. O que há entre elas é homotetia, e elas são semelhantes e não são congruentes. Agora, cuidado, ampliar é o ato de aumentar a figura. Aí deixa de haver a congruência, mas se mantém a semelhança. Reduzir é o ato de diminuir a figura, tá? Aí deixa de haver a congruência, mas se mantém a semelhança. Agora, tome muito cuidado, pois muitas vezes você está aumentando a figura ou diminuindo, mas não está fazendo isso através de uma escala homotética. Ou seja, você não mantém a semelhança. Você, ao invés de ampliar ou reduzir a figura, você deforma. Como, por exemplo, deixe-me voltar, toda vez eu estou sendo traído por isso, finalizar a apresentação para eu poder trabalhar na figura. Veja só, essas 3 latinhas de Coca-Cola são congruentes, então elas são semelhantes. Se eu pegar qualquer lata dessa, ampliar ou reduzir, mantém a semelhança e deixa de haver a congruência. Mas cuidado que nem sempre quando a gente está aumentando, a gente está ampliando. Por exemplo, quando eu faço isso, eu amplio. Aqui eu reduzo, amplio, reduzo, amplio, tá? Aí a semelhança se mantém. Mas algumas vezes, tá? Você pode aumentar a figura deformando, que é quando você amplia ela em apenas uma direção. Por exemplo, se eu ampliar ela no sentido horizontal, aumentando o diâmetro da base e conservando a altura, é evidente que eu vou obter uma figura maior, mas nesse caso não há semelhança. Houve apenas um aumento sem que houvesse uma ampliação. Tá certo? Eu apenas deformei essa figura no sentido horizontal. Agora vamos comparar a primeira com a terceira. Tal e qual elas estão aqui, elas são congruentes e semelhantes. Legal? Se eu reduzir ou ampliar, né? Ampliando, deixa de haver a congruência, mas se mantém a semelhança. Reduzindo, deixa de haver a congruência, deixa de haver a congruência, mas se mantém a semelhança. Mas, por exemplo, vamos voltar ao tamanho original, aí, que essas duas figuras, a primeira e a terceira, são congruentes, mas se eu aumentar ela apenas na vertical, aumentando a altura da lata e mantendo o diâmetro, aqui é uma deformação. Não é porque essa da direita aqui é maior do que a da esquerda, que ela é uma ampliação da esquerda, ou a esquerda é uma redução da direita. E por que houve as deformações? Porque nesse caso aqui, a do meio, eu apenas aumentei, né, ela na horizontal. Tá voltando, aí agora voltou a ser congruente. E essa daqui eu aumentei apenas na vertical. Voltando, elas novamente, né, quando tiver com a mesma altura de novo, são congruentes. Entenderam isso direitinho? A semelhança é muito importante e tem muitas aplicações, notadamente na arquitetura. Aqui o exemplo, ó. Quando um arquiteto
constrói a maquete de um edifício, ele faz uma redução em todos os sentidos, tanto horizontal quanto vertical. Aí essa maquete é uma redução do edifício. Construir o edifício é ampliar a maquete. Quando você faz uma fotografia de algum objeto no seu celular, tá certo ou não? Novamente se mantém a semelhança, não é? E em outros casos, não somente nas maquetes. Por exemplo, a indústria aeronáutica, aqui no Brasil nós temos a Embraer, que fabrica aviões. Então, antes de se fabricar um avião, se constrói uma redução dele, para colocar ele numa coisa que é chamada de túnel de ar, para ver como é que se comporta a aerodinâmica desse avião. É evidente que se ele aerodinamicamente não for confiável, ele não vai ser fabricado, não vai ser construído. Mas se ele for viável, aí o que é que se faz? Se parte para a construção da aeronave, né, real. E a aeronave real é uma ampliação daquela miniatura, ok? Então são muitas as aplicações da semelhança na arquitetura, tá certo? Na engenharia, notadamente a engenharia naval. Por exemplo, antes de se fabricar um navio no estaleiro, o engenheiro naval faz um projeto, faz uma miniatura e vai ver como é a flutuação dessa redução do navio. Porque tal e qual se comportar a redução, o mesmo comportamento do ponto de vista da flutuação e aerodinâmica vai ter o navio real quando for fabricado. Ok, gente? Aí veja só, essas duas figuras aqui são semelhantes. A da direita é uma ampliação da esquerda, a da esquerda é uma redução da direita. Se eu pegar esse rapazinho aqui e reduzir, vai ficar igual a esse. Se eu reduzir demais, vai ser uma miniatura. Mas se eu estou ampliando ou reduzindo ou replicando, eu estou preservando a semelhança. Eu estou preservando a homotetia entre eles. Pois bem, em semelhança, é muito importante uma tal de escala. Escala de semelhança ou escala de ampliação, quando é do menor para o maior, ou escala de redução, quando é do maior para o menor. Para obter essa escala, tá certo? Basta você estabelecer uma razão entre os elementos lineares. Linear é tudo que tem comprimento, tá certo? Entre os elementos lineares homólogos. Então, qual é a escala do bonequinho da esquerda, que é uma redução, para o da direita, que é a ampliação? Vamos ver como é que faz esse cálculo facílimo e elementar, tá certo? Então vamos chamar essa escala aqui, do menor para o maior, da redução para ampliação, de escala de ampliação. Tá certo? O que é esse 1,40 m? É a altura da redução. O que é esse 1,75 m? É a altura da ampliação. E as alturas são elementos lineares homólogos. Então, se você estabelecer a razão entre essas duas alturas, você vai ter a escala de ampliação. Então, como é que eu calcularia essa escala de ampliação? A escala de ampliação é a altura da redução sobre a altura da ampliação. A altura da redução, 1,40 metros. A altura da ampliação, 1,75. Então, essa é a escala de ampliação. Se você quiser simplificar
essa escala pode, problema nenhum. Vejamos como, olha aqui. Então essa escala de ampliação é igual a, multiplicando o numerador por 100 e o denominador por 100, deslocando a vírgula 2 casas para a direita, fica 140 sobre 175. Por 5, 140 dá 28, pelo mesmo 5, 175 dá 35. Então a escala de ampliação é, melhor botar aqui, né? A escala de ampliação é de 28 unidades na redução para 35 unidades de comprimento na ampliação. Sensacional! Agora, essa escala não é válida só para as alturas, não. Ela é válida para quaisquer elementos lineares homólogos correspondentes. Como, por exemplo, esse 0,64 metros é a distância da extremidade do pé direito da redução até o solo. Aí eu vou chamar essa distância de D minúsculo. Esse 0,80 metros, 0,8 metros, é também a distância da ponta do pé direito da ampliação até o solo. Então, se essa é a distância na redução da ponta do pé direito até o solo, e essa é a distância na ampliação da ponta do pé direito até o solo, a razão entre esses dois elementos lineares, na ordem da redução para ampliação, vai ser a escala de ampliação. Então vamos calcular, então, essa escala de ampliação, essa escala, aliás, de redução, essa escala de redução vai ser a distância da ponta do pé direito até o solo na ampliação sobre a distância da ponta do pé direito até o solo na redução. Aí fica 0,80 sobre 0,64, né? O professor, deu diferente, porque aqui deu 1,40 para 1,75, aqui deu 0,80 para 0,64. Vamos ver se deu diferente mesmo, tá? Então vamos trazer para aqui a escala de redução é 0,80 multiplicado por 100, 80. 0,64 multiplicado por 100, 64. Não é? Por 8, aqui dá 10. Por 8, aqui dá 8. Por 2, o 10 dá 5. Por 2, o 8 dá 4. Então a escala de redução é de 5 para 4. De 5 para 4. Ih, professor, deu errado. Deu errado. Deu não, meu filho. Deu não, sabe por quê? Ah, mas a escala de ampliação deu de 28 para 35. Bora simplificar ela por 7? Eu já fiz isso de propósito. 28 por 7 dá 4. 35 pelo mesmo 7 dá 5. A escala de ampliação é de 4 para 5. Porque ampliar é o inverso de reduzir, tá certo? Se a escala de ampliação é de 4 para 5, 4 unidades na redução são 5 unidades na ampliação, a escala de redução é de 5 para 4, porque 5 unidades na ampliação vai corresponder a 4 unidades na redução. É bom saber que a escala de ampliação é o inverso da escala de redução. Por sinal, essa escala pode também
ser chamada de razão de semelhança. Quando vocês estão estudando geografia, que o professor projeta um mapa no quadro, o que é aquele mapa? É uma redução do território que ele representa. Ou seja, o mapa do Brasil é uma redução do território brasileiro. O território brasileiro é uma ampliação do mapa. Eu não sei se vocês já notaram, quando você tem aqui um mapa, né? Eu desenho pessimamente. Aí aqui está o Brasil e tal, Brasil. Aí aqui tem uma legenda do mapa dizendo do que se trata. Por exemplo, mapa geopolítico brasileiro. Mapa hídrico brasileiro. Agora, nessa legenda tem uma escala. Se for assim, 2 pontos, 50 mil. Essa escala é de 1 para 50 mil. Certo ou não? O que quer dizer isso? Que cada uma unidade no mapa, que é a redução, corresponde a 50 mil unidades no território, no real. Tá certo ou não? E se a escala de ampliação é de 1 para 50 mil, e por que essa escala que vem nos mapas é de ampliação? Porque você não precisa reduzir o mapa. Você precisa ampliar para ter uma noção de como é o território na realidade. Se a escala de ampliação é de 1 para 50 mil, a escala de redução é de 50 mil para 1. Ou seja, como a escala também é chamada de razão de semelhança, a gente diz que esse mapa do Brasil é semelhante ao território brasileiro. E a razão de semelhança, quando amplia, é de 1 para 50 mil. A razão de semelhança, quando reduz, e aí é reduzido o território para o mapa, quem utilizou isso foi quem construiu o mapa, é de 50 mil para 1. Sensacional. Então, deixe-me fazer uma limpezinha aqui no quadro, para nós darmos prosseguimento com os nossos slides, não é? Estão gostando? Sim! Que maravilha que vocês estão gostando. Eu pisei aqui no fio do microfone, estou com medo que tenha cortado o áudio. Vamos lá, para não ficar feito aqueles vídeos, né, gente, que foram enviados sem áudio para vocês. Tá? Aqui não tem edição não, viu? Aqui é como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Vamos ver? Próximo slide. Bom, aí você tem duas figuras, não é? Que você pode dizer assim, duas setas. Mas se você quiser ser geômetra mesmo, aí isso aqui é um polígono. Ou senão um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Um hexágono côncavo. Aí você tem 2 hexágonos, tá? E perceba claramente que o hexágono menor, ele é uma redução do hexágono maior. E que o hexágono maior é uma ampliação do menor. Então eles são semelhantes e não são congruentes. Como eles não são congruentes, não há isometria entre eles, né? Há homotetia. Já já vocês vão entender melhor esse lance de homotetia. E qual é a pergunta do problema? Qual é a razão de semelhança? Quando ele pede a razão de semelhança, ele está pedindo a escala de ampliação ou de redução. Se você quiser a escala de redução, a escala de redução é do maior para o menor. É da ampliação para a redução. Quanto será essa escala?
Aí você escolhe um elemento linear desse pentágono que é a ampliação. Eu vou escolher esse lado aqui. Se esses quadrados forem unitários, cada lado mede uma unidade de comprimento, então esse lado mede 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse lado mede 6. E o homólogo a ele? Esse aqui, que mede 1, 2, 3. Mede 3. Tá? Então a escala de ampliação, a razão de semelhança da ampliação para a redução é de 6. Aliás, não é de ampliação, né? Porque se é da ampliação para a redução, é do maior para o menor. Eu estou reduzindo. É de 6 para 3, que é a mesma coisa de 1 para 2. Então a escala de ampliação é de 1 para 2. Por sinal, se a escala de ampliação é de 1 para 2, se a razão de semelhança é de 1 para 2, a escala, essa é a de ampliação, de 1 para 2. A escala de ampliação, que é do menor para o maior, é da redução para a ampliação. Se você parte da redução da menor e quer chegar na ampliação da maior, você está ampliando, está aumentando. Não é verdade? Aí essa escala de ampliação vai ser de 3, que é a medida de um lado do hexágono côncavo reduzido, para 6, que é a medida do lado homólogo no hexágono ampliado, né? Isso é de 3 para 6, né? Eu estou fazendo a qual agora? A de ampliação já foi feita, eu quero a de redução. Poxa, eu me perdi. Aquela é a de ampliação, de 1 para 2. A de redução é de 6 para 3. Perdão, viu, gente? Se é de 6 para 3, 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1. A escala de redução é de 2 para 1. O que não nos surpreende, porque a de ampliação é de 1 para 2. Então a escala de ampliação é de 1 para 2 e a escala de redução é de 2 para 1. Escala ou razão de semelhança. Legal ou não? Pois bem, vamos ao próximo slide. Vamos ao próximo slide. Vamos lá. No próximo slide, nós temos aí 2 cones semelhantes. Se estes 2 cones são semelhantes, a questão aqui já é a garantia de que eles são semelhantes. Do menor para o maior, amplia. Certo? Do maior para o menor, reduz. Óbvio. Né? Sim ou não? Agora veja só. No cone menor, na redução, você sabe que o raio da base é 3, a altura é 4 e a geratriz é 5. Já no cone maior, na ampliação, você sabe
que a altura é 12 e quer saber quanto é o raio da base da ampliação e a geratriz da ampliação. Legal? Então, você tem as medidas de dois elementos homólogos lineares, a altura da redução, a altura da ampliação, né? Tem o raio da redução, que é o raio da ampliação, tem a geratriz da redução, que é a geratriz da ampliação. A escala de ampliação, tá? Ela é igual a quem? A altura da redução sobre a altura da ampliação. Mas ela também é igual a geratriz da redução, Gzinho, sobre a geratriz da ampliação, Gzão. E também é igual a o raio da redução sobre o raio da ampliação. Legal? Então, substituindo esses valores aqui, legal? A altura da redução é 5. A altura da ampliação é 12. Então, a escala de ampliação é de 5 para 12. Essa escala de ampliação que você obteve com as alturas é a mesma com as geratrizes e os raios. Então, isso daí é igual a geratriz da redução, 5. Geratriz da ampliação, G. Não, a altura é 4, né? A altura da redução, perdão, gente. Aí, raio da redução, 3. Raio da ampliação, R maiúsculo. Se a escala de ampliação é de 4 para 12, 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3. É de 1 para 3. Então você já tem aqui a constante de proporcionalidade, então é dizer que 5, geratriz da redução sobre a geratriz da ampliação é 1/3. Então fica a geratriz da ampliação é 15. Não é sensacional? Né? E 3, que é o raio da redução, sobre R maiúsculo, que é o raio da ampliação, a razão entre os raios, entre elementos homólogos correspondentes, é a escala de ampliação nessa ordem. Então é de 1 para 3. Então o raio da base do cone, que é a ampliação, é 9. Maravilhoso. Então, essa geratriz da ampliação mede 15 e o raio da base da ampliação mede 9. Eu não sei se você notou uma coisa, como a escala de ampliação é de 1 para 3, a ampliação é de 3 vezes. O cone que é redução ampliado 3 vezes da ampliação. Observe que se você pegar qualquer elemento linear da redução, que é esse, e multiplicar por 3, você vai obter o elemento linear homólogo na ampliação. A alturinha, 4, multiplicado por 3, dá a altura da ampliação, 12. O raio da base da redução, 3, multiplicado por 3, dá o raio da base da ampliação, que é 9. 3 vezes 3, 9. E a geratriz da redução multiplicada por 3 vai dar a geratriz da ampliação. Agora eu queria dizer uma coisa a vocês. Quando você amplia ou reduz uma figura, só quem aumenta ou se reduz proporcionalmente, segundo a razão de semelhança, segundo a escala, são os elementos lineares, porque os elementos angulares não. Veja que esse ângulo aqui é de 90 graus na redução,
e o ângulo homólogo a ele também mede 90 graus na ampliação. Ou seja, quando você amplia ou reduz uma figura, os elementos angulares permanecem, respectivamente, os elementos angulares homólogos com medidas iguais. Agora, os lineares, não, né? Se for uma ampliação, todos aumentam na mesma proporção. Se for uma redução, todos diminuem na mesma proporção. Então, há uma proporcionalidade entre os elementos lineares homólogos e há uma congruência entre os elementos angulares homólogos. Legal? Deixe-me dar uma apagadinha aqui para a gente passar ir um pouco mais adiante. Certinho? Uma maravilha, né? Por sinal, eu fiz esse exemplo aqui com os cones para você ver o quanto isso vai se aplicar na geometria espacial, né? Tá certo? Vamos ver. E o nosso próximo slide? Nesse slide a pergunta é diferente. Estes cones são semelhantes? Será que o cone da direita é uma redução do da esquerda? Será que o cone da esquerda é uma redução do da direita? Se for, existe uma razão de semelhança. Existe uma escala homotética de ampliação ou de redução. Vamos considerar da ampliação para a redução. Então aqui você reduz, não é? Se eles forem semelhantes, a geratriz da ampliação é proporcional à geratriz da redução. E o raio da ampliação está na mesma proporção, na mesma escala de redução, na mesma razão de semelhança que o raio da base da redução. Ou seja, se esses dois cones forem semelhantes, Gzão está para Gzinho, assim como Rzão está para Rzinho. Gzão, 10. Gzinho, geratriz da redução, 8. Rão, raio da ampliação, 6. Raio da redução, 3. 3 por 3 dá 1. 6 pelo mesmo 3 dá 2. 8 por 2 dá 4, 10 pelo mesmo 2 dá 5. E quando você faz produto dos extremos, para ver se é igual ao produto dos meios, chega a um absurdo, porque 5 vezes 1, 5, não é igual a 4, vezes 2, 8. É evidente que a razão 5 para 4 é diferente da razão 2 para 1. Ou seja, a razão entre as geratrizes, que são elementos homólogos correspondentes, né? A geratriz da ampliação, geratriz da redução. A razão entre os raios da base, que são elementos lineares homólogos, né? Raio da ampliação, raio da redução, se for semelhante, são diferentes. E em assim sendo, qual é a pergunta? Estes cones são semelhantes? Não. Se eles não são semelhantes, é impossível chegar ao cone menor reduzindo o maior, ou chegar ao cone maior ampliando o menor. Ou seja, do maior para o menor não há uma redução, o que há é uma deformação. Sensacional. Entenderam direitinho? Vamos ver o próximo slide. O próximo slide está me perguntando se esses dois trapézios, o verde e o violeta, se esses dois trapézios são semelhantes. Olha a pergunta.
Os trapézios são semelhantes? Interrogação. Caso sejam, calcule as medidas da altura, da base menor e do lado oblíquo do maior da ampliação. Repare só. Se esses dois trapézios forem semelhantes, esse verdinho é a redução e o violeta é a ampliação. Mas eu ainda não tenho certeza. Se esses dois trapézios forem semelhantes, as medidas angulares da possível redução, dos elementos angulares da possível redução, são respectivamente iguais às medidas angulares homólogas da ampliação. E veja que coisa maravilhosa. Quanto mede esse ângulo? 90 graus. E esse? 90 graus. Quanto mede esse ângulo? 90 graus. Quanto mede esse? 90 graus. Que beleza! Quanto mede esse ângulo? 135 graus. Quanto mede esse? 135 graus. Quanto mede esse ângulo? 45 graus. Quanto mede esse ângulo, que é entre a base maior e o lado oblíquo? 45 graus. Não sei se você notou, do trapézio verde para o lilás ou do lilás para o verde, são preservadas todas as medidas angulares dos elementos respectivamente homólogos. Então, esses dois trapézios são semelhantes, né? Então, os trapézios são semelhantes? Sim! E se eles são semelhantes, olha lá, calcule as medidas da altura, da base menor, da altura, da base menor e do lado oblíquo do maior. Mas eu só vou poder calcular essas medidas se eu tiver as medidas homólogas da redução e tiver a razão de semelhança. A escala, que do verde para o lilás seria uma escala de ampliação. Será que eu consigo ter essa escala? Of course, porque para obter a escala, basta você pegar dois elementos homólogos respectivos. E veja que você tem aqui a base maior da ampliação, e secou esse lápis. Você tem aqui a base maior da ampliação, 12. E tem aqui a base maior, da redução. Se aqui é a base maior, aqui é a base maior, os dois trapézios são semelhantes, você tem aí os elementos homólogos. E a proporcionalidade entre eles, né, vai ser a razão de semelhança, ou escala de, se for do verde para o violeta, escala de ampliação. Então a escala de ampliação é de 3 para 12. 3 por 3 dá 1, 12 pelo mesmo 3 dá 4. A escala de ampliação, a razão de semelhança é de 1 para 4. Cada unidade na redução passa a ser 4 unidades na ampliação. Aí vamos dizer que esse lado oblíquo meça L maiúsculo, essa base menor meça B minúsculo, certo? E essa altura seja H maiúsculo. É isso que ele quer que você calcule. Moral da história: a base menor da redução, quanto? 1
está para a base maior da ampliação. B, assim como o lado oblíquo da redução, 2 raiz de 2, está para o lado oblíquo da ampliação, L, assim como a altura da redução, que é a distância entre as bases do trapézio, é a altura 2, está para a altura da ampliação H. E a razão de semelhança é de 1 para 4. Aí com essa proporção, tá certo, múltipla, onde você tem aqui a constante de proporcionalidade, e essa constante de proporcionalidade é a razão de semelhança, e essa razão de semelhança, como é do menor para o maior, é a escala de ampliação. Então você pode dizer que 1 sobre a base menor da ampliação é igual a 1 sobre 4. Sem maiores delongas, a base menor da ampliação mede 4. Até porque se a base menor da redução é 1 e eu amplio 4 vezes, porque a escala de ampliação é de 1 para 4, quem mede 1 passa a medir 4. Não é verdade? Base menor da redução 1, base menor da ampliação 4. 2 raiz de 2 sobre, que é o lado oblíquo da redução, sobre L maiúsculo, que é o lado oblíquo da ampliação, é de 1 para 4. Então, o lado oblíquo da ampliação mede 4 vezes 2 raiz de 2, 8 raiz de 2. Não é sensacional? E, finalmente, 2 sobre a altura da ampliação é igual a constante de proporcionalidade, que é a razão de semelhança, que é a escala de ampliação, que é de 1 para 4. Aí fica a altura da ampliação, 1 vezes H, é igual a 2 vezes 4, 8. Então, respondendo, os trapézios são semelhantes? Sim. Como foi que eu concluí que eles são semelhantes? Pela preservação das medidas dos elementos angulares. Tá? Para cada ângulo na redução tem um homólogo correspondente congruente na ampliação. 90 graus, 90 graus, 45 graus, 45 graus, 135 graus, 135 graus, 90 graus, 90 graus. Né? Então, os trapézios são semelhantes? Sim. Ou seja, do menor para o maior não há uma deformação nem do maior para o menor. O que há é ampliação, nesse sentido, do verde para o violeta, e redução do violeta para o verde. Não é? E, por sinal, se a escala de ampliação é de 1 para 4, a de redução é de 4 para 1. Não é verdade? E caso sejam semelhantes, já dizemos que sim, calcule as medidas da altura, 8. Base menor, 4. E do lado oblíquo, 8 raiz de 2 do maior, ou seja, da ampliação. Tá? Então, nessa ampliação, essa altura é 8, a base menor é 4 e o lado oblíquo, 8 raiz de 2. Sensacional! Sensacional! Passemos para... Vamos agora fazer uma pausazinha. Não, mantenha aí, Gustavo, nas informações teóricas. E para que vocês se motivem um pouco mais para aprender semelhanças de figuras geométricas, semelhança entre figuras geométricas, vamos ver um vídeo bem interessante. Lembra-se que eu falei que
que a semelhança entre figuras geométricas é muito utilizada nas indústrias, né? Notadamente naval, aérea, aeronáutica, na indústria aeronáutica. Lembra-se que eu falei isso? Aí vamos ver aqui um exemplo com relação às maquetes. Atenção, futuros arquitetos. Opa, passou. Por que ele não está? Olá, tudo bem? Eu hoje vou apresentar para vocês o incrível mundo das maquetes. Eu sei que meu traje não é muito apropriado, essa minha sunguinha cinza é o meu abdômen, tanquinho sarado e essa minha mãozinha na cintura, mas foi assim que Deus me fez, ou melhor, os maquetistas. A maquete é o sonho miniaturizado. Hoje em dia ela é utilizada para concretizar algo que ainda não aconteceu em miniatura. Se você tem a ideia de um produto inovador, de um apartamento, de uma casa, de um barco, de um avião, ou até mesmo de uma máquina que você quer lançar e você precisa desse produto para demonstrar para as pessoas, de um protótipo, algo menor ou algo maior do que vai ser lançado, mas de uma forma que entretém as pessoas, que chame a atenção, que impressiona. Olha o tamanho dessa daqui, ó, gigante. Eu pensava que maquete é só aquelas pequenininhas. Olha essa daqui, ó, maior que eu. A maquete nos primórdios, que se tem conhecimento, ela foi usada para diversas finalidades. Foi usado para guerra, foi usado para colonização, foi usado para estudo de formas por escultores, foi usado para estudo de arquitetura, para cálculo estrutural, quando a matemática e a física ainda não estavam bem fundamentadas na construção civil. E hoje em dia é utilizada principalmente a maquete como ferramenta de visualização e venda de um produto. É como se eu estivesse fazendo uma filmagem de helicóptero aqui sobrevoando o local. Evoluiu bastante. Porque a maquete brasileira ela tem mais humanidade, tem uma vegetação carismática, cores mais bem elaboradas, texturas que dão mais sentimento. São maiores também. São maiores também. As maquetes nos Estados Unidos geralmente são pequenas. E aqui nós temos maquetes de 150 metros quadrados, prédios de 5 metros de altura, que apenas a nossa empresa faz. Então evoluiu muito. Sim, inicialmente era utilizado apenas ferramentas manuais e de marcenaria, serras tico-tico, furadeiras, máquinas com broca. Hoje em dia utilizamos o último da tecnologia, que são máquinas a laser para o corte dos kits de montagem. Hoje em dia é uma fábrica de maquete, uma fábrica que busca unir arte e tecnologia junto com o profissionalismo. Agora é uma brincadeira de casinha para gente grande, menino também, né? É uma brincadeira de casinha para quem vem pronto, mas no trabalho a gente sua bastante, mexe com pó, cola, passa calor, trabalha a noite inteira, porque o mercado imobiliário brasileiro é voraz, está crescendo e tem os prazos, e a gente tem que cumprir esses prazos. É o Godzilla. Esse é um prédio de tamanho médio, que estamos acostumados a fazer. É um prédio de aproximadamente 25 andares, na escala 1:43, ele ficou aí com 1,80 m, 1,85 m. Ouviram a escala, gente? 1:43. Detalhes.
e nunca a maquete fica na mesa. A pessoa pode se ver aqui na linha aqui. Sim, a pessoa fica se vendo aqui e ao mesmo tempo ela é ambientada no terreno que vai existir do empreendimento. Aqui ainda vai ter muito acabamento. Sim, pintura, massa, lixa, detalhes que vão ser colocados. Aqui você já vê um prédio já em tamanho grande. Ele é escala 1:30, ele tem aproximadamente 2,60 m mais ou menos, e ele consegue também demonstrar bastante detalhes e encantar muito aquela pessoa que estará observando a maquete. Esse daqui é o único lugar onde eu posso pegar uma espreguiçadeira com 2 dedos apenas. Olha aqui que bonitinho, ó. Tudo feito a laser, ó. Depois eles vêm colando aqui. Detalhes interessantes são montados aqui. Antes elas eram peças feitas na laser. Depois, com o capricho e a experiência de um trabalhador, um profissional, um artista, como esse que está montando aqui, aí você tem as peças vão se concretizando, as peças individuais vão se concretizando em peças prontas. Detalhes interessantes são montados aqui. Pode colar na retinha, nos quadros. É legal, é divertido para ele. O que eu particularmente gosto. É muito bastante. Agora vocês vão conhecer a sala da vegetação. O pessoal que faz a graça da maquete, a vegetação, que dá a humanidade, o carisma. Então, você vê desde o processo do feitio de galhos, da copa das árvores, como esses que estão sendo montados. É utilizado diversos materiais, palha de aço, latão, resina. Isso aqui são folhas de coqueiro que estão sendo cortadas uma a uma, e você vai ver ali como é o processo de montagem dessas folhas uma a uma. Aqui são os troncos das árvorezinhas. Alguma coisa é feita com, vamos dizer assim, é natural isso, né? São plantas naturais, ficam aí para secar. Às vezes o pessoal acha que é mato, para a gente vira arte. O pessoal acha que é mato, para a maquete viram espécies que enfeitam a maquete. E olha, tem até palmeira, né? Tem até palmeira ali, ó. Vários tipos de palmeira, apesar que a maioria das pessoas que trabalham nesse departamento não são palmeirenses. Mas tem várias palmeiras, eles convivem com as palmeiras ali, com os coqueiros e outras espécies. Aquela folha que você viu lá, ela é colocada uma a uma manualmente até virar uma árvore. E aí, o que quer fazer? Eu queria que vocês observassem que essas arvorezinhas não podem ter qualquer tamanho, não. Olha aqui a escala de ampliação, de 1 para 43. Ou seja, essas palmeirinhas daqui só podem ser usadas numa maquete que a escala de ampliação seja de 1 para 43. Que cada 1 metro na maquete corresponda a 43 metros no edifício real, quando o edifício ficar pronto. Construir o edifício é pegar tudo que é linear na maquete e que tem uma unidade de comprimento e, na realidade, no canteiro de obras, passa a ter 43 unidades de comprimento. Por exemplo, essas palmeirinhas aqui jamais serão utilizadas por esse escritório de arquitetura numa maquete que a escala não seja de 1 para 43. Se é de 1 para 43, é do menor para o maior, é da redução para ampliação, é uma escala de ampliação. E por que a escala é de ampliação? Porque como a maquete fica pronta antes do edifício, construir o edifício é ampliar a maquete. Sensacional. Vamos dar prosseguimento. Árvore para você. Para mim é tudo, né? Já faz 27 anos que eu trabalho aqui, né? E eu faço
palavra, eu gosto do que eu faço, é uma terapia, né? Bom. E aí você fala para os outros que faz o que no trabalho? Eu sou paisagista de vegetação. Se você falasse que fazia árvore... As pessoas não iam entender, né? Porque a árvore quem faz é Deus, né? Porque é o Criador, né? Mas nós fazemos a árvore, lá falando, somos paisagistas de maquete, né? Então você experimenta ser um pouco Deus aqui ou não? Então, né? O mais legal da maquete, na minha opinião, é ver pronto. Você tem apenas um papel na sua mão, um terreno que você vai visitar que não tem absolutamente nada, está só na terra, e de repente você tem um edifício construído com a mesma característica que vai ter o edifício real, só que em miniatura. Legal. E você pode ver a promoção, pode pegar, a pessoa consegue... Você vê, você toca, você interage, você se imagina lá tomando um sol na varanda, entrando na piscina, brincando com os amigos na churrasqueira, como você mesmo falou quando viu uma maquete, olha, essa varanda é uma varanda gourmet, então você já se imaginou lá. É isso que a gente quer com aqui.